E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, lançou a sua candidatura, sua pré-candidatura à presidência da República hoje em evento em São Paulo. Zema tentou se desvencilhar da figura de Jair Bolsonaro, mas apresentou uma pauta muito parecida com a do ex-presidente. Ele diz que pretende, abre aspas, acertar as contas com os 3 maiores problemas do país: lulismo, parasitas do Estado e facções criminosas, fecha aspas. E Zema também atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos ver o que ele falou. Vamos chegar a Brasília para varrer o PT do mapa. Vamos chegar a Brasília para acabar com os abusos e perseguições do Alexandre de Moraes. Nós vamos chegar a Brasília para libertar o Brasil. Essas próximas eleições vão decidir o nosso futuro. E nós vamos ter de acertar as contas com os 3 maiores inimigos desse país: o lulismo, os parasitas do Estado e as facções criminosas. Eu também queria puxar já um outro ponto, né? Mas antes com relação à questão do Zema, mas eu queria passar antes para os nossos convidados. Professora, Romeu Zema, ele apresenta intenções de voto, pelo menos neste momento, né, ainda muito pequenas para as eleições de 2026, a presidência da República, né? À frente, na lista de governadores, Tarcísio de Freitas aparece muito bem posicionado, normalmente ao lado de Michele Bolsonaro e muito próximo de Eduardo Bolsonaro, pensando no campo da direita. Essa ação do Zema, né, de se lançar pré-candidato, juntando-se a outros nomes que já se colocaram como pré-candidatos, como o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, né? Qual que é a razão, qual que é o motivo que ele está fazendo isso, sabendo que de um lado você tem um Tarcísio de Freitas mais bem colocado e do outro lado membros da família Bolsonaro também bem colocados? Sabe que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes tem algumas cenas que a gente não sabe se a gente está vendo a política ou se a gente está vendo uma esquete de humor muito mal escrita, né? Péssima, né? E é o caso desse discurso do Zema, né? Porque ele tenta, de uma certa maneira, performar o bolsonarismo, também não consegue, não tem capacidade para isso, né? Não tem, enfim, voz própria, né? Não tem personalidade para isso. Fala umas coisas um pouco cifradas, né? Eu tenho bastante curiosidade de saber o que significa varrer o PT do mapa. Enfim, até onde a gente sabe, a gente tem eleições, você ganha, você perde, você, enfim, disputa eleições, e é assim que funciona. Os partidos políticos no Brasil são todos legais, estão todos dentro da legalidade, e é assim que funciona a democracia, a gente segue. Então, tenho bastante dificuldade de entender o que ele diz isso, porque não fica claro, eu acho que nem para os seus próprios eleitores, porque é uma fala ambígua, né, que pode significar o quê? O uso da violência para, enfim, matar as pessoas, para colocar o partido na ilegalidade, para derrotar nas eleições. É uma conversa que ela, enfim, eu acho que ela tem pouco alcance, na verdade. O meu Zema tem pouco, digamos, intenção de voto, provavelmente vai continuar assim. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que se a gente for pensar, qual que é o interesse, né, de um político que faz isso? Por que alguém se lança uma candidatura, e a gente tem casos até, por exemplo, de pessoas que têm 1%, 2% do eleitorado, e por que as pessoas fazem isso? Porque a gente sabe que campanha presidencial é um local de grande visibilidade, né? Qualquer contexto em que você vá publicizar a sua imagem, isso custa caro financeiramente, requer recursos e, inevitavelmente, e é assim que funciona a democracia, quando você tem um candidato que está correndo a corrida presidencial, isso é um evento, né? As pessoas vão comentar, isso vai virar notícia. A gente, por exemplo, agora está comentando sobre ele exatamente porque ele se lançou a candidatura à presidência. Então, eu acho que é mais uma tentativa de firmar a sua imagem política e, de uma certa maneira, de se colocar, digamos, do ponto de vista político, mesmo que se reverta depois, enfim, apenas no seu estado, em Minas Gerais, ou em uma outra candidatura, eventualmente ao Senado, ou algo assim, ou até no dado momento governador novamente, do que, de fato, algo que seja realista em termos de ser um presidenciável, com ou sem Tarcísio. Eduardo,
Dentro desse discurso, a gente já entrevistou o próprio governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema ele insiste em responsabilizar o governo Lula por tudo que está acontecendo com relação ao tarifaço, né? Ele tenta, na verdade, amealhar esse legado bolsonarista que está ficando pelo caminho com a iminente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenação e prisão por tentativa de golpe de Estado, né? Como é que você vê, não só nas mãos do Zema, mas como é que você vê essa dança de cadeiras na direita e na extrema-direita para suceder Jair em 2026, uma vez que ele está inelegível? É uma questão importante, talvez a questão de $1 milhão, para dizer assim, porque me parece, de um lado, que vai ser muito difícil, até pelo projeto político que a família Bolsonaro tem, apostando inclusive na permanência de Trump no poder, de não ter alguém da família ou sobrenome Bolsonaro disputando as eleições do ano que vem. Porque a família Bolsonaro está olhando a 2030. Lula não será mais candidato em 2030, Bolsonaro já poderá voltar a concorrer em 2030 e não ter uma candidatura majoritária em 2026 pode significar que o projeto político do bolsonarismo ele está se reduzindo em termos de potencial político e eleitoral. Quem será um potencial candidato que represente a família Bolsonaro, dado que Eduardo Bolsonaro não poderá ser candidato, o próprio ex-presidente não poderá ser candidato, a estratégia da família é ter o máximo possível de senadores para poder coagir os ministros do Supremo com processo de impeachment. Nesse sentido, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é uma potencial candidata eleita no Distrito Federal. O senador Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, talvez vá disputar a reeleição. E, nesse sentido, então, há uma incógnita em saber como é que a família Bolsonaro se colocaria nesse cenário. Num cenário no qual tudo indica, como a pesquisa que a gente discutiu há pouco, que Trump vai ampliar as sanções econômicas contra o Brasil, a possibilidade de o bolsonarismo ficar isolado politicamente, porque o Centrão fareja qualquer problema eleitoral, estar contra o Brasil nesse momento significa estar apoiando o Trump e o tarifaço. Então, uma candidatura de oposição unificada, que pegue um pouco do espólio do bolsonarismo, hoje 12% aproximadamente, segundo uma pesquisa Quest do mês passado, e que pudesse ter candidatos de uma direita mais pragmática, seja o Ratinho Júnior, seja o próprio Zema, seja o Ronaldo Caiado, eventualmente até o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ou mesmo o Tarcísio de Freitas aqui de São Paulo, eu acho que isso, o custo político de ter uma candidatura que tente unificar esses campos da extrema-direita com alguém desses outros setores da direita, vai tornar mais difícil para o eleitorado entender que, de fato, nós não estamos aí com alguém que, ao mesmo tempo, busca ser oposição a Lula, mas, de certa maneira, rende vassalagem ao governo americano, que buscaria ter aqui alguém que seguisse as suas orientações, como é o projeto político de Trump, sabidamente, por tudo aquilo que ele vem fazendo. Então, me parece que o cenário mais provável é nós termos uma candidatura do bolsonarismo, porque isso faz parte do seu projeto político, com condições grandes de se isolar, e aí, nesse sentido, fragmenta-se o campo da direita, desses outros setores da direita. E acho que é nesse sentido que o Zema lança a sua candidatura. Num cenário no qual não está claro para que lado Bolsonaro e a família Bolsonaro apontarão, todos os demais são postulantes que vêm-se com alguma possibilidade de ocupar um espaço político que pode, inclusive, vir a tomar parte do legado do bolsonarismo. Vejo o discurso de Zema que chega a ser ridículo, dizendo que ele tem que tratar morador de rua como se fosse carro a ser guinchado, que ele tem que radicalizar a pauta da segurança pública, ou seja, toda uma agenda extremamente dura do ponto de vista da relação com a segurança pública, com os direitos humanos, muito aliada àquilo que a pauta do bolsonarismo vem colocando. Então, é num cenário de total indefinição que vários postulantes se colocam, não apenas Zema, mas Ratinho Júnior, o governador Ronaldo Caiado, porque vai ser muito difícil, a meu juízo, nós termos a unificação desse campo político, dado as diferentes visões políticas, projetos pessoais e, sobretudo,
essa visão que agora o governo Trump coloca sob o colo do bolsonarismo e que deve se aprofundar, que tornam a possibilidade do centrão se aproximar, repito mais uma vez, eleitoralmente do bolsonarismo, menos viável olhando a candidatura presidencial. Não estou entrando aqui no mérito nas disputas estaduais, porque aí é uma discussão caso a caso, dependendo das alianças possíveis. Né?